Vida e Ensinos, capítulo 30. A sacudidura. Vi alguns com forte fé e súplicas angustiosas lutando com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que expressava sua luta interior. Firmeza e grande fervor eram vistos em seu rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De vez em quando, seu semblante se iluminava com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto sério e ansioso voltava a eles. Anjos maus se juntavam ao redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus de sua vista e para que seus olhos se voltassem para as trevas que os cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e reclamar contra ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham o encargo de cuidar de seu povo, enquanto a atmosfera venenosa de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos. Os anjos celestiais continuamente batiam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. Às vezes vinha um raio de luz procedente de Jesus para reanimar o coração e iluminar o rosto daqueles que oravam, clamando com perseverança e determinação. Vi que alguns não participavam dessa agonia e luta, pareciam indiferentes e despreocupados. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam como se fossem nuvens densas. Os anjos de Deus deixavam esses e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus se apressarem para ajudar a todos os que lutavam com todas as forças a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Porém, os anjos de Deus abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Perguntei o significado da sacudidura que eu tinha visto, e me foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar a bandeira e propagar a verdade pura. Alguns não suportarão esse testemunho claro e se levantarão contra ele. Isso é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O testemunho solene de que depende o destino da igreja não tem sido levado a sério, se não totalmente desconsiderado. Esse testemunho deve operar profundo arrependimento, e todos os que o recebem de verdade lhe obedecerão e serão purificados. Disse o anjo: escutem! Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda a música que eu já tinha ouvido, parecendo estarem repleta de misericórdia, compaixão e alegria enobrecedora e santa. Ela atingiu todo o meu ser. Disse o anjo: olhe! Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu havia visto e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes tinha visto chorando e orando com agonia. A multidão de anjos da guarda ao redor deles tinha sido duplicada, e eles estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiante pela qual haviam passado. No entanto, seu rosto, antes marcado pela forte angústia interior, resplandecia agora com a luz e a glória do céu. Haviam alcançado a vitória, e esta
provocava neles profunda gratidão e a mais santa alegria. Havia diminuído o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido jogados fora do caminho. Os despreocupados e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para lutar por elas e se afligir com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás em trevas. E o lugar deles foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus ainda se agrupavam ao seu redor, mas sobre eles não tinham poder. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Muitos foram resgatados, algumas mulheres pelos maridos e filhos por seus pais. Os honestos que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente aderiam a ela. Todo o receio de seus parentes havia passado, e somente a verdade lhes parecia sublime. Estiveram com fome e sede da verdade, e esta era para eles mais querida e preciosa do que a vida. Eu quis saber a causa dessa grande mudança. O anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Esses escolhidos tinham grande poder. Disse o anjo: olhe! Minha atenção foi dirigida para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e o poder do povo de Deus os deixaram contrariados e enraivecidos. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas se intensificavam ao redor deles. No entanto, permaneciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Eu os vi perplexos. A seguir, os ouvi suplicando fervorosamente a Deus. Dia e noite não cessavam seu clamor. Seja feita, ó Deus, tua vontade. Se for para glorificar teu nome, promove um meio para o livramento do teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos cercam. Eles nos destinaram à morte, mas teu braço pode trazer salvação. Essas são todas as palavras de que eu consigo me lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade e manifestavam completa submissão à vontade de Deus. Porém, como Jacó, cada um deles, sem exceção, suplicava e lutava ardorosamente por livramento. Logo depois que haviam começado seu intenso clamor, os anjos se dispuseram a ir para livrá-los. Mas um anjo alto e imponente não lhes permitiu. Disse ele: a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber do cálice, devem ser batizados com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus, que abalou os céus e a terra. Houve forte terremoto. Os prédios desmoronavam de todos os lados. Ouvi então uma aclamação triunfante de vitória, retumbante, melodiosa e clara. Olhei para a multidão que pouco tempo antes havia estado naquela angústia e escravidão. Seu cativeiro havia terminado. Uma luz gloriosa resplandecia sobre eles. Como o semblante deles era belo. Todos os sinais de preocupações e cansaço haviam desaparecido, e eram vistas novamente saúde e beleza em cada rosto. Seus inimigos, os ímpios ao redor deles, caíram como mortos. Não conseguiram suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles, até que Jesus foi visto nas nuvens do céu. E o grupo fiel e provado foi num momento, num abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. Abriram-se as sepulturas. Os santos saíram revestidos de imortalidade, exclamando: vitória sobre a morte e a sepultura.
e juntamente com os santos vivos foram arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares, enquanto abundantes e melodiosas aclamações de júbilo e vitória eram proferidas por todo o lábio imortal.